Salve peixeiros, com orgulho ainda. Embora seja difícil ainda eu manter o meu jargão sempre que começo os meus vídeos falando sobre o meu Santos, sobre o nosso Santos. Salve peixeiros, porque com orgulho tá difícil, hein? Convenhamos, tá difícil. Bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz para falar sobre o nosso alvinegro praiano. Como sempre, agradeço de coração o número de inscritos desta página, mas se estão vendo pela primeira vez desta força também, seja mais um inscrito para desenvolver conteúdos desse espaço 100% santista de verdade. Mais uma frustração que vem sendo matemática nesses 3 anos seguidos e com um agravante numa competição em que certamente não poderemos mais ser parte integrante no ano que vem, visto que fomos eliminados na fase primeira do Paulista prematuramente e com a regra imposta esse ano pela CBF, o Santos não terá direito a disputar a Copa do Brasil em 2024. E com essa eliminação nos pênaltis ante o Bahia, vai ficar realmente muito complicado, a menos que o Santos dispute a Copa Paulista, reservada a times do interior, para esse segundo semestre de 2023. Mais uma marca do seu Andrés Rueda Garcia, que para muitos ainda dizem que está arrumando o clube. Sabe para quê? Não se sabe. Talvez justamente para isso, para sucatear o clube de vez, para finalmente surgir essa conversa que agora está sendo a moda entre os nossos torcedores em rede social a respeito do fundo de investimentos lá do Oriente Médio, que é um tema que eu estou muito afim de falar sobre isso, embora está me faltando tempo, mas futuramente com certeza eu vou falar. Por hora, por enquanto, falando mais uma vez de outra revés que está custando cada vez mais caro aos rumos do nosso Santos, e a eliminação agora nas circunstâncias que foi nada mais do que foi o reflexo do que é o Santos não somente dentro de campo, mas fora dele. Uma equipe jogada às traças, uma equipe sem confiança, e que o fator decisivo foi justamente um lampejo de confiança que fez o adversário avançar para a próxima fase. Uma equipe que está psicologicamente abalada, facilmente emocionalmente abalada, e que conseguiu apenas respirar por aparelhos durante os 90 minutos ou até nos acréscimos, graças, mais uma vez, a um jogador que está vindo agora. Um gol que veio de um jogador que ainda talvez não se adaptou a esse clima vicioso de falta de iniciativa, de atitude que ronda o CT Pelé, que ronda o Urbano Caldeira nesses últimos 3 anos. E que parece que até mesmo o seu ex-companheiro de Água Santa, o Gabriel Inocêncio, também está começando a se aclimatar nesse karma que se tornou o Santos Futebol Clube em termos de cabeça. E a gente vai falar somente tática, não, porque tudo gira em torno do psicológico, o que foi hoje. Tudo que está rondando, toda essa falta de criatividade, toda essa falta de esquema tático, toda essa falta de ideias durante a partida, na cabeça até do nosso próprio treinador, Odair Helma, que mais uma vez demonstrou que não confia nem nele próprio, que insistiu naquele tipo de esquema que fez a torcida se irritar e fica totalmente criticando, e com razão, a respeito desse esquema de 4-3-3, mesmo ele não tendo material suficiente ou compatível para isso. Mesmo numa partida, mesmo ele podendo se fiar contra o mesmo adversário que nós tínhamos derrotado no Brasileiro, jogando bem, na Vila Belmiro, com um esquema diferente, mesmo nas partidas anteriores, como no primeiro tempo diante do Audax, mesmo com todos esses exemplos, o Odair insistiu justamente nesse esquema que faz ele meter os pés pelas mãos, não somente com o elenco, quanto os rumos dele próprio. 4-3-3 de novo. Um 4-3-3 que deixa nossa única válvula de escape nas meias de armação com o Lucas Lima sozinho. Um 4-3-3 que deixa o Soteldo completamente à mercê da marcação dos adversários, e especialmente quando este aciona 2 jogadores em bloco para marcar sempre 2 contra 1 e sem o apoio devido dos seus laterais. Um 4-3-3 que deixa buracos no meio do campo, mais uma vez,
seja com o Dodi do lado, com o Rodrigo Fernandes do outro. Mais uma vez um 4-3-3. Ele pode dizer que foi um 4-3-2-1 disfarçado na coletiva de imprensa dele, mas é um 4-3-3. Um esquema que ele poderia ter, mais uma vez falando aqui, podia ter colocado mesmo até um próprio 4-4-2 no jogo que fez o Santos ressuscitar moralmente, né? Abriu uma sequência de 5 jogos sem perder no Brasileiro contra o mesmo Bahia, dando a posse de bola para o adversário, mesmo eles estando hoje com a equipe completa, mesmo eles estando com os jogadores todos à disposição de titulares, mas tirando a eles, dando a posse de bola para eles para podermos jogar no contra-ataque, que é a única opção nossa que nós temos nesse elenco. Mas não, o Odair continuou achando que podíamos jogar de igual para igual, fazendo aquela mesma temática que vem sendo esses jogos. Uma equipe começando até bem com o volume de jogo, mas sem criação nada, sem nenhuma finalização, apenas uma finalização, mais uma vez, mais uma para as estatísticas, apenas 1 ou 2 finalizações durante o jogo inteiro. Então, mais uma vez que o Santos põe tudo a perder, e tem um lampejo, uma única alternativa que o Santos tem de jogar, mesmo com essa sequência de jogos que poderia dar esse impulso de confiança para podermos finalmente poder respirar aliviado, pelo menos no Brasileiro. Mais uma vez vai ser a única coisa que nos resta, torcer para nos livrar do rebaixamento pelo 3º ano seguido. É o que nos restou agora. Tem a Sul-Americana, mas a Sul-Americana não tendo que depender de resultados adversos, torcer para que o Audax italiano tropeça diante dos 2 outros adversários. Milagres acontecem. Como se diz, o dito popular, na boa terra, Salvador, quem não pode com mandiga não carrega patuá. Parece que o seu Odair Hellmann insistiu novamente no patuá do 4-3-3 e outra vez o Santos foi um time apático, mais uma repetição do que se vem acontecendo durante a temporada nessa formação que hoje ele acreditou que poderia a gente ter rumos favoráveis nessa partida. Bom, individualmente falando, o que se falar do Rodrigo Fernandes, que veio com a estirpe de ser um cara que para estancar o buraco no meio do campo, mas hoje tornou-se mais uma vez uma repetição dos outros antecessores na posição dele, com o agravante de ter desistido. Ele desistiu do lance. A bola, no lance que originou o gol do Bahia, ele acreditando que a bola saiu, quando na verdade não saiu, Rodrigo Fernandes. A bola tem que sair inteira, Rodrigo Fernandes. Você poderia, no mínimo, chutar a bola para cima do adversário, mas não. Um azar, não foi nem azar, foi uma falta de malícia. No mano a mano, sequer saber proteger a bola e acabou provocando o gol deles com a equipe totalmente desprevenida na cobertura lenta, uma equipe fisicamente já em frangalhos também, falhando na cobertura e que proporcionou esse lance do primeiro gol do Bahia na partida. Menos mal que a gente poderia ter uma chance, nós tivemos a chance de empatar, que surgiu no Bruno Mezenga. Se não fosse, só podia ser um jogador que, mais uma vez falando, não tem esse vício, mas futuramente, infelizmente, ele vai ter esse vício, o Bruno Mezenga. Parece que o Rueda e companhia conseguiu tirar até isso do Santos, tal da água da Vila Belmiro, da confiança. Uma equipe sem confiança para armar jogadas, mesmo com as mexidas, com o Ângelo, Camacho, Adson Patati, Natan, mesmo com eles. A equipe que está abandonada às traças. Eu tenho muito o que se falar. Sem armação de jogadas, sem jogadas ensaiadas. O gol de empate que aconteceu foi uma infelicidade no erro da marcação deles. Sem jogada ensaiada, sem armação, sem aproximação, quando os pontas avançam. Sem sequer o recurso de explorar, recurso nosso que teria
poderia ser o Mendonça nas velocidades de contra-ataque, o esquema do Odair hoje tirou completamente até isso. E para o final, a disputa de pênaltis, na pessoa de alguém que já demonstra falta de confiança desde que entrou na camisa do Santos, e que o seu Rueda fez um favor de estender o contrato com o seu Camacho, errando um pênalti. Só o único rapaz que talvez ainda não caiu nesse karma ruim é o João Paulo, que embora muitos critiquem ele, podem ter falhado, mas outra vez, no tempo normal, não fosse o João Paulo, poderia ter sido, nem sequer teria sido disputa de pênalti. E o João Paulo está pagando pela falta de confiança que imperou nesse time. Que teríamos hoje com o Alisson, que sequer hoje não foi acionado, poderia ter sido hoje, poderia estar dentro de campo, mas o senhor Odair Helma abriu mão justamente de alguém que trouxe, quando retornou, é o único cara que talvez está tentando dar esse impulso emocional para esse time. Alguém que está no banco de reservas. Olha a que ponto a gente chega. Quando deveria ser alguém que está dentro do campo. Uma referência, uma liderança dentro do campo. Seu Odair está tirando até isso dentro do campo. Isso está afetando até o próprio Odair. Desde aquela partida do contra o Audax, que ele só faltou se exorcizar dentro do campo. Que culminou na expulsão do Azul, no lance do Joaquim, enfim, etc. Uma equipe sem confiança. Esse é o Santos hoje, abandonado às traças. Esse é o Santos Futebol Clube hoje, que só vai mais uma vez pelo terceiro ano seguido, seja com todos esses problemas, com essa falta de tática, com essa falta de criatividade, um reflexo justamente o quê? No psicológico, mais uma vez, aos trancos e barrancos, tentar se safar de um inédito rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. É o que nos resta. É o que nos resta. Mas, para esse vídeo não ficar muito longo, como foi nos últimos anteriores, vou encerrar por aqui, porque acredito que a torcida está de saco cheio, como eu. Mas deixe sugestões de crítica na seção de comentários. E até a próxima, aí sim, diante do Internacional, na Vila Belmiro no sábado. Santos sempre Santos, valeu!